Né? Graças a Deus por esse período, que abençoado, né? E agora, período de oração. Olha o microfone da Cris. Aí, já embala aí, Leandro. Já pegou, é assim aqui. Os cara funcionam, né? Não sei se vocês repararam. O Leandro foi fazer o que no celular, aí a letra ficou parada ali. O Cadu lá de trás já veio e enfiou o braço. Falei, nossa, esse time, cara, tá encaixadinho. Ensaiamos, né? Irmãos, o período que a gente faz aqui de oração, onde a gente apresenta nossas causas, um pedido de oração ou de gratidão a Deus, né? Que cada um pode colocar aí, depois a gente ora junto, tá bom? Então, se tiver um pedido de oração aí, ou um tipo de agradecimento, você levanta a mão no banheiro. O Gino fala para não dar o microfone na mão. Eu quero pedir muita oração para minha cunhada Silmara, está passando por um motivo muito sério de saúde. Quero pedir por uma causa na justiça, venda de um imóvel, e agradecer para Deus mais uma bênção de estar viva. Amém. Mas alguém vai fazer um pedido de oração? Vou levantar a mão que eu vou aí. Aqui, Dani. Aqui, né, tem sempre... quero pedir oração para minha família, né? Agradecer a Deus, né? O nosso pastor Denis está aí. Oramos muito por você, vamos continuar orando também. Pedir oração para mim. Eu ando um pouquinho de dor, meu probleminha voltou, então. Mas é só mais uma fase que a gente está passando. E é isso aí, agradecer o meu pastor também pela atenção que ele tem me dado também em particular. Muito obrigada pela minha família maravilhosa que eu tenho aqui. Isso aí. Amém. Glória a Deus, né? Eu quero pedir de oração para mim e para meus amigos. Por cada noite Deus está nos livrando de todo mal e nos protegendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Agradecer pela vida do nosso irmão Jailton, que foi missionário na Cristolândia, estava aguardando a cirurgia de um tumor e fez a cirurgia, foi para o quarto e ontem teve alta e nós oramos o grupo e louvar a Deus por isso. Mais alguém, irmão? Queria agradecer a Deus, porque Deus tinha levantado vários inimigos contra a nossa família e Deus até agora tem derrubado um por um, sendo que a gente ainda continua sendo falho, entendeu? Mas Deus tem derrubado os vícios e agradeço a Deus por todos os irmãos aí, pro Denis, o irmão Denis que estava doente, aí tá com nós aí. E todos aqui, o Gino, toda a Valéria, todo mundo aqui. Amém. Glória a Deus. Amém? Mais alguém, irmãos? Irmão? Pela minha própria vida, pela minha saúde, pela minha causa que eu tenho passado, Deus venha abençoar grandemente a todos que estão aqui nesse momento também. E dar força para que continue com esse projeto maravilhoso que vocês têm. Glória a Deus. Irmãos, se tiver mais alguém, vamos orar? Que bênção ver, né, o testemunho de alguns irmãos dizendo que alcançaram, o Dani, né? Gratidão aí pelo projeto. E amém, João. Que Deus continue nos dando graça e força e levantando pessoas aqui que servem nesse lugar. Vamos orar então, agradecer? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Pai, cada pedido apresentado ao Senhor, Deus, nessa manhã, os pedidos, Senhor, que foram apresentados ao Senhor durante a semana, a saúde dos nossos irmãos que foram restaurados, Senhor, lá da Cristolândia, aqui, Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que aqui foram dados, de vícios que foram vencidos, de vidas que foram transformadas, Senhor, por portas que foram abertas. Deus, nós somos gratos, Deus, porque, como o Vitor disse, diante das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem manifestado a Tua graça sobre nós, pelo perdão que há em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar.
continua dando graça e força, Senhor, às pessoas que aqui servem, Deus, que o Senhor continue sustentando esse trabalho, Senhor, preparando, trazendo as pessoas, encaixando cada peça no seu lugar. Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, recados da semana. Amanhã teremos nossa escola, oficina de reforço escolar. Todos estão convidados a melhorar sua caligrafia, leitura, preparação para o concurso público. Segunda-feira, amanhã às 19 horas, nós entendemos que isso é ser igreja. Igreja não é apenas o encontro do domingo, que é muito bom, onde há comunhão, mas também é partilhar do dia a dia, da dificuldade, de melhorar a vida cotidiana do nosso próximo, ser influência positiva de alguma forma. Então esse é uma noite em que nós podemos fazer isso. Quinta-feira nós não teremos o nosso pequeno grupo, nós tivemos um pequeno grupo quinta-feira passada. Antes de falar disso, queremos agradecer a tia Grazi. Hoje não tem criança, hein, tia Grazi? Fica triste ou não? Não, tá bom. Só a gente ver aqui, a gente fica feliz. Obrigado. E às vezes vem, às vezes não vem. A gente nunca sabe, né? Tá bom? Mas Deus abençoe você pela sua vida, viu? Então, na quinta-feira passada, nós tivemos aqui nossa reunião do pequeno grupo, que tem sido uma benção. Estávamos, acho que em 13 pessoas. Eu queria, sem combinar nada, chamar aqui o Carlão. Você pode vir aqui um minutinho? Se não quiser vir também, faz assim com a mão que eu vou entender, porque eu não combinei nada. Deixa eu ver, Marco Aurélio. Marco, você poderia vir aqui um pouquinho? Aí, o Marco Aurélio. Aí. Na quinta-feira nós tivemos nossa reunião do pequeno grupo. Marco. Esse momento do pequeno grupo, a gente sempre está encorajando, porque é uma maneira de informal de conversarmos, né? Teve um irmão que falou isso: pô, que legal, que aqui a gente pode falar, conversar, expressar, ouvir um pouco a história de cada um. Então tem sido isso. Estamos estudando o Evangelho de João, capítulo 4, e aí a gente troca uma ideia, tira as dúvidas e cresce no entendimento e na compreensão. Como que a gente vai praticar algo se a gente não conhece a receita, né? Então é isso que temos feito, além das risadas, as músicas, o lanchinho no final. E eu gostaria de pedir para o Carlão, se fosse possível, de você só relatar o fato. Como que é o nome do irmão mesmo que você trouxe hoje? O João. O João, para quem não sabe, Valéria, a gente orou por ele, está aqui hoje. O João, amigo do Carlão, vizinho lá, né? E só se relatar aquilo que você comentou sobre a motivação que você teve em poder se importar com ele, me dar um toque, rapidinho. Não, assim, eu fiz o mesmo exemplo que o Gino fez comigo, certo? Quando eu estava lá no hospital, quando eu ia ser operado, o Gino pegou e falou assim para mim: amanhã eu venho aqui e venho te acompanhar. Aí, mesmo exemplo que ele fez comigo, eu fiz com o rapaz. Eu fui em todos os hospitais, né, para perguntar onde ele estava e tal, mas apesar que ele, graças a Deus, ele já estava em casa. Mas foi a mesma coisa, mesmo exemplo. E eu creio que esse exemplo, para todos que estão aqui, certo, poderia ser copiado, porque foi uma coisa linda, né, meu? Um negócio lindo que aconteceu, tá ligado? Um socorro para um irmão que estava precisando. É isso. Amém. Deus abençoe a vida do João. Deus abençoe. Irmão, esse relato, fica aqui um pouquinho, Carlão. Esse relato não é para engrandecer ninguém, que você já sabe como eu me considero. É um pecador lutando contra os pecados todos os dias para ser melhor. Mas é um encorajamento para a gente entender o que é ser igreja. Igreja não é um prédio, igreja não é show gospel. Igreja é caminhar, velho. É caminhar a segunda milha. Não dar a capa, é toda a roupa. É viver a vida do irmão. Então esse testemunho do Carlão é isso. O exemplo não tem como. O maior ensino é o exemplo, né?
E o Marco também, ele falou aqui, além do que a gente estudou tudo, sobre o que ele estava aprendendo, que ele veio de uma igreja e tal, e que ele pôde estar compreendendo aqui na mesa sobre os estudos, o que isso estava fazendo de bem para ele. Não sei se você consegue falar rapidinho sobre isso, Marco. Você pode? O problema é que às vezes tem gente que fala as coisas e não vive o que fala. Então o lugar que eu estava era muito fechado, não tinha conversa, não tinha diálogo. Aqui eu senti que a palavra de Jesus é pregada na íntegra, pregada na verdade e não tem distorção. O eu aqui desaparece, enquanto de outras é só o eu. Então isso que me prendeu. Obrigado. Amém. Para quem não sabe, o Marcos é pai do Vitor. Deus abençoe, Carlão. Marco, obrigado por vocês terem vindo aqui. São relatos para encorajá-los, irmãos, a estar com a gente também no próximo PG, sem ser quinta-feira que vem, agora essa semana não tem, na outra semana, beleza? Então a gente vai aproveitar aqui, sou eu mesmo hoje, e vou trocar uma ideinha com vocês. Como eu tô velho, vou procurar... O Carlão, filho, o Carlão, ele é rapper, cara, já tirou os sons aqui, o cara canta, velho, o cara vou pôr ele um dia aqui pra fazer o som com o Zé. Vai dar certo? Acho que vai. Vamos sem fio mesmo? Tá com bateria? Irmãos, vamos trocar uma ideinha, não vai ser demorado não, tá? A Marli já perguntou lá quanto tempo, eu falei pra ela, disse que era muito, então eu tive que já reduzir aqui. E a Marli tem segurança, né? O Cadu já tá ali do lado e não dá pra encarar o Cadu não, velho. Irmãos, gostaria de conversar uma coisinha com vocês aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade aqui. Obrigado, Deus, pelo relato desses queridos irmãos aqui. Muito obrigado por tudo que nós estamos vivenciando. Esse culto, louvor maravilhoso, Deus. E que agora a palavra do Senhor fale ao nosso coração, nos endireite, mude os nossos conceitos, para que o Espírito Santo possa continuar fazendo a obra e transformar a nossa vida. Tire toda distração, que toda voz do mal, do inimigo, não venha atrapalhar essa possibilidade de crescermos em amor em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quero conversar uma coisa com vocês que parece que é fácil, velho, mas não é. Parece que é simples, mas não é. E o acesso é quase como se eu for ali pegar um café na mesa. Até mais fácil do que isso. É simples se eu ouvir falar, pô, isso é fácil de fazer. Mas na prática mesmo, no dia a dia, é complicado a gente entender isso. E é uma luta para que a gente consiga, né? Eu peço que os irmãos prestem atenção aqui, por favor, tá bom? Então eu queria falar um pouquinho, como eu sempre gosto de trazer um tema. O tema seria: escute o que Jesus tem a dizer. É isso. Escute o que Jesus tem a dizer, David. Escute o que Jesus tem a dizer, Kurt. Escute o que Jesus tem a dizer, Marco Gino. Escuta, velho. E isso é o que eu falei. Escutar o que Deus tem a dizer, o que Jesus tem a dizer, pô, é muito simples, é mais fácil do que pegar um café na mesa. Mas será que é mesmo, velho? Será que é simples escutar o que Jesus tem a dizer? Eu gostaria de trazer dois exemplos meus. Um que fala da minha vida, de eu ter parado para escutar o que Jesus tinha a dizer, no que deu, e o outro de eu não ter parado para ouvir o que Jesus tinha a me dizer. Quero falar de uma vez que eu não ouvi o que Jesus tinha a me dizer. A gente já participou de várias igrejas, sempre teve inseridos em igrejas, né? A gente falou do Zé, a gente já teve muito junto. E dentre essas igrejas, teve uma vez que eu e a minha esposa, a minha família, nós estávamos sem nos reunirmos. Eu não estava pastoreando igreja, nada, tinha até ajudado a pastorear uma, mas estava parado. E aí surgiu uma dúvida. E geralmente,
essa de falar, de ouvir o que Jesus tem a dizer, pode ser, né, às vezes rola na dúvida, é isso ou isso? É aquele caminho ou esse caminho? E aí a gente ficou na dúvida entre duas igrejas. Cara, e eu tenho uma visão sobre igreja, fala Nicolau, beleza, mano? Eu tenho uma dúvida, eu tenho um pensamento sobre igreja, irmãos, pessoas que dizem assim, eu vou lá naquela igreja, eu não gosto muito não, eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro, arrecada dinheiro, eu não sei o que, eles se reúnem, parece que se fazem, se fecham um grupo com uma palestra, mas aí a pessoa, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, estou indo lá, o que o pastor vai fazer com o dinheiro é problema dele, o que a pessoa vai não sei o que. Sério mesmo que você pensa assim? Sério mesmo que você pensa desse jeito? Se a gente for parar para pensar, talvez depois da nossa casa, período de trabalho ou de escola, ali a igreja seja um lugar, um local onde você vai mais passar tempo com a sua família. Sério mesmo que você vai levar teu filho para aprender sobre o Evangelho de Jesus, que é perfeito, num lugar onde você não sabe o que estão fazendo com o dinheiro que você doa? Sério mesmo que você vai estar num lugar em que as pessoas seletam as pessoas pela identidade de ser rico, ou poder, ou posto, e aquele que é mais simples é meio descartado, mas porque, eu estou fazendo a vontade. Sério mesmo que você pensa assim? Então que a gente possa refletir sobre isso. A igreja é um lugar onde você vai participar, levar a tua família, e o filho fala, filho, aqui é um lugar de confiança. Filho, aqui é pregado o Evangelho, como o irmão Marco Aurélio falou. Um evangelho simples, um evangelho verdadeiro, um evangelho que não rodeia, um evangelho que fala das minhas fraquezas. Se você está num lugar onde o pastor só fala eu, vaza, velho. Pastor é falho, pastor é pecador, pastor lida com as dificuldades. E ele partilha isso para encorajar e saber, cada um, que todos nós lutamos contra as nossas fraquezas e que Deus está ali para nos receber. Então a gente pensava sobre essas duas igrejas, não apenas um parênteses para a gente sempre estar refletindo sobre a igreja que a gente frequenta. A igreja do Espírito Santo Católica proibiu os filhos de entrarem na vida para não deixa nenhuma entrar. Tá bom, irmãos, é um relato, tá? Mas à medida que for possível, a gente, se possível, não mencionar o nome para a gente não expor, tá bom? Mas assim, é triste isso, David, muito triste. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho de Jesus, tá bom, irmãos? Mas voltando aqui. E aí a gente pegou, eu não ouvi o que Jesus tinha a me dizer. Não ouvi. Meio que tomei a frente com a minha esposa, e mulher é duro, que a mulher tem um senso muito mais apurado do que o homem, não, Zé? Bem mais apurada, parece que ela vê, é coisa de mãe, instinto. E eu não ouvi a minha esposa, porque ela pensava diferente, vamos para essa igreja. E aí a gente foi. Mas na verdade, eu fui levado mais pela empolgação. Fui levado pela insistência de pessoas. Vem para cá, Marco Gino, vem para cá. Fui levado pelas coisas que os meus olhos se encheram. Olha. E os olhos, tome cuidado, ela é a entrada do seu corpo. Para tudo que passa no teu consciente, no teu coração, começa no olho. Cuidado com o que os teus olhos veem e param para se fixar. E eu fui meio levado pelo que os meus olhos viam. Resultado? Tristeza, muita tristeza. Resultado? Coisas que, ao meu ponto de vista e pelo que eu conheço da palavra, coisas que eram feitas e faladas que contradiziam o evangelho verdadeiro, até o ponto de eu entender como heresia. Resultado, frustração, marcas que eu nunca tive em 58 anos de caminhada dentro da igreja, por alguns períodos fora, mas sempre inserido em uma igreja. Então, assim, eu já participei de muitas igrejas e voltaria em qualquer uma delas para participar, para ter um tempo de comunhão. Mas nessa, apenas se fosse para resgatar alguém, se Jesus me dissesse alguma coisa específica. Por quê?
porque eu não ouvi o que Jesus tinha a dizer. Porém, eu tenho um exemplo bom de que eu ouvi Jesus. Com 33 anos, mais ou menos, acho que eu estava sozinhão, querendo arrumar uma namorada. Quem é que quer arrumar uma namorada? Quem aqui quer arrumar um namorado? A gente está pensando em voltar nosso setor aqui, nosso departamento de casamento. Já aconteceram aqui, acho que uns 5 casamentos aqui no Galpão Projeto. Aí, ó, tá vendo? Então, noivados aconteceram aqui. Enfim, eu estava solteiro. E aí, um amigo, um colega da época, me fez um convite. Acho que tem quem já ouviu essa história, ouve de novo. E me convidou para ir a Pitangui, Minas Gerais, 1000 quilômetros, para participar de uma formatura de ETED na Jocum. E o cara estava procurando alguém porque ele era noivo e a moça ia se formar na ETED e ele queria trazer a moça para conhecer amigos, o pastor da igreja, que a gente fazia parte, na igreja que eu me converti, e não podia viajar sozinho. É a regra da Jocum, não sei se ainda é. O moço e a moça não poderiam viajar só. Eu acho até que não é ruim não. E aí, o bobo da vez, né? Ele já tinha convidado várias pessoas. Ele chegou em mim dizendo: pô, eu estou precisando. Cara, eu vou com você. Eu tinha meu horário flexível, como eu tenho hoje. Trabalho, mas tenho horário flexível. Cara, falei que vou. Mano, a hora que eu falei que eu vou, eu falei, por que eu falei que eu vou? Eu comecei a medir as coisas. Qual que é essa pegada, velho? Então eu vou viajar 1000 quilômetros de carro. Vou ter que rachar o gás, porque o mano era quebrado. Cara, tô indo para fazer a parada para ele. Eu vou ter que rachar o gás. Tá, beleza. Aí nós vamos chegar 1000 quilômetros para ficar um dia e meio lá, cansado. Eu já com 34 anos, já não era menino, né? Aí depois eu vou dormir num quarto cheio de homem, molecada. Eu já meio velho, querendo sossego. Falei, nossa, vou voltar de vela, uma menina que eu nunca vi, os dois e eu lá. Vocês acham que tem coisa pior que isso? Tem. Ainda não falei, tem coisa pior. E o pior? 1000 quilômetros, tem um som, tem que ouvir. Mas o cara era pagodeiro, mano. Você acredita, velho? O cara era pagodeiro, mano. Eu falei, 1000 quilômetros ouvindo pagode, velho. Não vai dar, mano. Castigo. Deus pesou a mão. Mano. Aí, bom, isso aí a gente conseguiu entrar no acordo, né? Aí a gente sentou, o cara era gente boa. E falou assim, bom, você nem vai colocar aqueles pagodes. E aqui que você quer, o que você pode pôr? Então bota lá Jorge Aragão, samba, Bete Carvalho, ele que já é mais antigo um pouco. Aí beleza. Mas você também não vai ouvir os Metallica, os Led Zeppelin, não, tá bom, vai. Vamos ouvir Eric Clapton. A gente entrou num acordo, ficou meio light para os dois, então isso resolveu. Bom, resumindo, durante a semana eu encanado com aquilo. Aí chega um brother, o rapaz que eu trabalhava com ele na autoescola, que era até meu patrão, e eu, puta cara, você não acredita, e contei a fita pra ele, né? Eu tenho esse problema, pra quem me conhece sabe, que se eu falar assim, eu vou, ferrou, velho, eu não consigo dizer não mais, eu vou mesmo, aí não tem jeito. O que eu fui falar e tal? Ele falou, bateu no meu ombro. Ele sabia, né, do meu desejo de casar e tal. Ele falou assim, você não parou para pensar que lá, 1000 quilômetros, pode estar a sua esposa que Deus preparou para você? Chica Lavalaia. Você faltou falar isso, né? Falei, caramba, mas sabe quando fala esse bagulho treme assim? Bom, enfim, para quem conhece a história, eu fui, a primeira pessoa que eu conheci foi a Érica, e um ano depois, lá mesmo na Jocum, a gente estava se casando. Glória a Deus! Achei alguém para me aguentar. E isso foi uma bênção, porque
A minha esposa, minha filha, minha família é o meu suporte, é o meu alicerce, é o que me dá base para continuar caminhando. Então esse é um exemplo bom de quem ouve o que Jesus tem a dizer. Porém, tem também na palavra dois exemplos, para a gente ir para a palavra, né? Você vai falar, é o Gino que está falando abobrinha aí. Tem dois exemplos de situações de homens que caminhavam com Deus, mas não pararam para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E talvez você fale assim, mas eu conheço Deus, as letras falam de Deus. Velho, isso não é conhecer. Aquele lá é meu amigo. Teu amigo? Quanto tempo você gasta de conversa com ele na semana? Quanto que você troca de ideia? Não, ele é teu colega. Porque conhecer, conversar, ouvir o que tem a dizer, precisa se relacionar. E às vezes a gente não para ouvir. E no caso aqui, em Josué capítulo 9, o primeiro exemplo de um cara que não ouviu o que Jesus tinha a dizer, eu não vou ler o texto para não estender. Esse texto ele relata que os israelitas, para quem já sabe a história, liderados por Josué, não consultaram a Deus antes de fazer um tratado de paz com os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Um povo que vivia na região de Canaã, especificamente na cidade de Gibeão, durante a época da conquista de Israel, liderada por Josué. Então Josué estava indo para conquistar e tal, e naquela época o que Deus falava, esse povo é inimigo. Os caras, pá, e lance, flecha, e sei lá o que era na época, e exterminava. Era mais ou menos assim. Josué agiu impulsivamente, baseado em olha lá, suas próprias impressões e raciocínio. Não, que tal, que pá. O que aconteceu? Ocorre que nessa época os israelitas estavam avançando em direção à terra prometida e os gibeonitas, temendo que eles fossem exterminados e mortos e destruídos, decidiram mentir ou arrumar um esqueminha para garantir sua sobrevivência. Então o que eles fazem? Eles chegam para Josué dizendo que nós somos um povo muito distante, viajamos pra caramba para chegar aqui. E aí eles arrumam um monte de roupa velha, rasgada, aquelas roupas surradas, e olha a nossa roupa de viagem, olha o nosso alimento, pega os alimentos mofados, olha, tudo mofado do tempo que a gente estava viajando e tal. E com isso enganam Josué e os líderes que estavam com eles. Na realidade, os gibeonitas eram um povo tipo, sei lá, a distância, mas tipo daqui a Piratininga. Bauru, Piratininga, os caras estavam ali, velho. E para eles não morrerem, gibeonitas mentiram para Josué. E por que Josué foi enganado? Porque ele não parou para ouvir o que Deus tinha a dizer. Ele acreditou no seu discernimento. Ele foi pelo que os seus olhos, o seu coração disseram. Mas temos um exemplo bom bíblico de homens que ouviram o que Jesus tem a dizer. E aqui eu já estou caminhando meio para o final, tá? Não vou demorar muito hoje não. Só que agora eu queria parar para ler e que vocês prestassem atenção. Lucas 5:1-11. Esse contexto retrata o período em que Jesus está ali no início do seu ministério e ele chama os seus primeiros discípulos para caminhar junto com eles. Então diz assim a palavra: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira dos lagos 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: disse a Simão, Jesus: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Está vendo aqui? Pedro escutando o que Jesus
estava dizendo. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram. Irmão, só um minutinho, por favor. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Olha só, tanto peixe que o barco começou a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Novamente ouviram o que Jesus tinha dito. Deixaram tudo e ouviram o convite de Jesus para segui-lo. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Para a gente ir para o final? Estão me entendendo? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, o Leandro responde. Ou o Denis, né, Denis? Leandro, teólogo formado. Irmãos, dois pontos para a gente pensar aqui. 2 pontos. Pontos importantes nesse processo de como a gente consegue praticar esse ouvir, esse escutar a Jesus, estar pronto a escutar Jesus. Vamos refletir aqui. Quem está interessado em saber escutar Jesus aqui? Se você escutar Jesus, você acha que você vai errar, mano? Existe alguma possibilidade de errar se a gente escutar Jesus? Então vamos escutar o que ele está falando agora, pode ser? Vamos lá então. Irmãos, para escutar Jesus, a gente precisa falar com Ele. A gente precisa parar para falar com Ele. Não, que aquele mano lá, o Zé passou lá tal, e aí ele não falou comigo. Você parou para falar com ele estava te esperando. Aí você passa batido, ô Zé, meu amigo, Amanda lá, minha amiga, e Amanda, beleza? Você parou para escutar o que a Amanda tinha para dizer? Você separou um tempo para aquilo? Então, meus irmãos, vamos começar. Para eu conseguir escutar o que Jesus tem a dizer, primeiro eu preciso me dispor a ouvi-lo, ok? Senão não tem jeito. A palavra diz em Apocalipse 3:20 que Ele sempre estará disposto a nos ouvir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ou seja, parar para ouvir a minha voz e abrir, ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, que a casa é aqui, a igreja, e com você cearei, e você ceará comigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por Ele se dispor a cear, a conversar, a ouvir, a sentar à mesa. O cear que Ele está dizendo é isso, não é algo litúrgico instituído pelas instituições, pela religiosidade. O cear é conversar, o cear é te ouvir, é ouvir sua dor, suas mágoas, seus desejos, suas dúvidas, é dar para você a direção do caminho certo. E Ele se dispõe a isso. É quase como o mesmo processo, irmãos, de alguma dependência. Vocês viram ouvir, abrir, dependência química também, mas não é só química, dependência da mentira, dependência da pornografia, dependência do que não pode pegar, não viu nada marcando, eu tenho uma dependência da linguinha solta que a gente se deixa levar e vai, fofoca e fomenta uma situação de um irmão que está precisando de ajuda e você joga fogo, gasolina para complicar mais. Dependências que nós
precisamos nos libertar, e quase que é o mesmo processo do ouvir e de o abrir. Você primeiro precisa reconhecer: eu tenho um problema, quando eu nem estou ali, eu percebo, eu já menti, eu tenho que mentir. Uma coisa que é simples de falar a verdade, eu minto. Reconhecer. E a segunda, eu me decido a mudar, eu quero ajuda. É esse processo do ouvir e o abrir. Pedro, Tiago e João pararam para escutar, e então decidiram o que Jesus estava pedindo para ele fazer. Nessa manhã, Jesus está dizendo: David, pare, cara. Pare um pouco para conversar com Jesus. Ouça Jesus, o que ele tem para te dizer. Ouça o que ele pede para te fazer. E obedeça. Você só vai se dar bem com isso. Amém? Segundo ponto para a gente refletir, que eu comecei falando: parece fácil. Ah, é fácil? Não é fácil. Não é fácil deixar a nossa humanidade carnal, aquilo que já nascemos, a nossa natureza que está aqui dentro. Não é fácil deixar que o que rege as nossas vontades. Velho, você viu um bolão? Zoião, eu quero comer tudo esse bolo. É a vontade de comer o bolo. É a vontade de mergulhar naquilo que o meu corpo, naturalmente, biologicamente, já nasce com aquilo. Se a gente não nasce dependente químico, mas se torna um dependente químico, isso a psicologia não tem explicação nos dias de hoje. Até onde eu estudei, um vai lá, dá um tapinha no beco. Tive amigos assim, dá até um baratinho. Curti isso não, gostei. Não tem dependência química. O outro vai, nossa, onde está o caroço? E aí vai para outra droga mais pesada. Dependência é uma doença e não tem explicação, porque um sim e outro não. Então as nossas vontades naturais, não é fácil você parar. Eu vou parar para ouvir um Jesus que humanamente eu não vejo. Marco Antônio, tá aqui, ó, o Marco Antônio, velho, tá aqui, ó, tô pegando no braço dele. Mas Jesus, eu creio, ele é espírito, tá aqui, mas eu não tô vendo ele com aquela cara assim, ó, já fica com medo. Não tô vendo Jesus. É difícil deixar que essa natureza que nos rege a levar por vontades e desejos, que quando você vê, ai, tá atolado, velho, na bagaça. E parar para ouvir esse Jesus que você não vê. E às vezes, no fundo, a gente sabe que se eu parar para ouvir também, eu tô ligado que ele vai pedir para fazer uma fita que eu não tô afim de fazer. Eu estou na dúvida disso e daquilo. Aqui eu tenho uma garota que é honesta, trabalhadora, que ama Jesus, que exerce o amor, a prática de vida, tal, mas aí o zoinho dela, tal, não gostei muito da altura, não sei o quê. Aí temos uma outra que exerce o amor, que ama Jesus, que abençoa a vida do próximo, que é transparente, que é verdadeira, tal. Eu não vou pedir para Jesus, não quero ouvir, que ele vai falar, eu quero a outra. Também temos essa dificuldade de querermos ensinar o que Jesus vai nos dizer. Então não é fácil a gente parar para ouvir alguma coisa que irá contra o nosso gosto, contra a nossa vontade. E muitas vezes algo que Jesus vai nos pedir, vai nos expor. Será vergonhoso, pois eu terei que mostrar a minha mudança ou alguma coisa que ele me pediu na prática. Pedro, Tiago e João sentiram vergonha quando Jesus pede para eles voltarem com os barcos para a pesca.
sentiram vergonha. Sentiram vergonha. Eles sentiram vergonha de voltar para a pesca. Voltar novamente. O barco já está limpo. Demos um trampo. Limpamos tudo o barco. Não é fácil limpar um barco sujo. Quem pesca aqui sabe. As redes já estão secas. O dia já está acabando, está se pondo. Nós estamos cansados, não pegamos nada. Como que nós vamos voltar para lá de novo? Nós viemos com as mãos vazias. O povo viu. Porque Jesus tinha pregado ali antes, já tinha criado aquele... O povo está vendo que eles chegaram sem nada. Isso é vergonha. Eu vou ouvir um... Quando que Jesus pescou? O que ele sabe sobre isca? O que ele sabe sobre a linha? O que ele sabe? O que ele sabe? Pedro era um profissional, velho. E Tiago e João eram sócios. Trabalhavam no ramo. Sabiam quando o mar estava para peixe. Sabia o vento, sabia o clima, sabia a temperatura da água. Não tinha apego. Como que eu vou parar para ouvir esse Jesus que eu estou acabando de conhecer? Está vendo como é difícil? É a vergonha, é se expor, é o cansaço, é as pessoas às vezes rindo de você, não vai me pegar mais nada. Mas Pedro, Tiago e João ouviram o que Jesus os pediu, e a história está narrada aqui que a gente acabou de ler. Tantos peixes que os dois barcos precisaram de vir amigos para chegar a afundar de tanto peixe. Olha a colheita de peixe, olha o que isso trouxe de dinheiro, olha o que isso trouxe de sustento para famílias, porque pararam para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Amém? E eu finalizo. Eles obedeceram Jesus. Entender isso, irmãos, todos aqui, não é fácil, é difícil. A tentação em fazer as minhas próprias vontades é enorme. A tentação de ir por aquele caminho que você está sentindo. Mas vai que eu consiga. Tá, vamos parar para ouvir Deus? Como eu vou? Para ouvir Deus. Senta num cantinho. Senhor, eu estou na dúvida dessas duas coisas. Ore de coração sincero e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Você não precisa mudar a tua roupa, o teu tom de voz. Não precisa pular da piroleta. É só ser sincero e verdadeiro. Senhor Jesus, eu estou numa dúvida aqui. Eu sei aonde esse caminho, se der errado, pode me levar. Esse aqui parece melhor, mas eu não estou com vontade. Eu não tenho ânimo, parece que o resultado não vai ser tão imediato, e somos imediatistas. Fala comigo, Senhor. Para um pouco. Sinta a paz de Deus no teu coração. Está com a Bíblia? Não sai folheando, não, abrindo e pôr o dedo. Pense no texto, leia, reflita o que esse texto tem a ver. Olha esse texto aqui de Pedro, de João. Olha a lição que isso traz para a gente dentro desse contexto que estamos falando. A palavra vai sempre falar com você. Está na dúvida ainda? Alguém responsável, idôneo, que caminha, que seus exemplos de vida, apesar de pecador, mas são práticos. Liga, Dino, Leandro, Denis, pastores dessa igreja. A gente pode conversar. Estou numa dúvida. Tem meios para ouvir Deus. Acesso livre a gente. A gente corre e tem medo disso. Porque vai se expor, porque vai cansar, porque o dia está acabando, porque vamos dar risada, porque não vai ser do jeito que eu queria. Não há melhor caminho do que parar e ouvir o que Jesus tem a nos dizer. E Ele sabe disso, da nossa dificuldade. Eu finalizo dizendo, hoje, Ele está querendo nos ensinar nessa manhã a dar esse passo para aprendermos
aprendermos a parar para o escutar, para o ouvir, Ele sempre terá coisas a nos dizer. Tudo o que você tem sonhado, tudo o que você tem esperado, tudo o que há dúvidas no seu coração, quando você entender isso, de parar para ouvir Deus, que não há outro caminho, você só vai colher peixes, e muitos peixes na sua vida. Amém? Vamos orar? Vou chamar o Zé aqui. Amém, irmãos? Tente colocar isso como hábito na sua vida. Você não precisa domingo de manhã para escutar Jesus. Aqui também você escuta. Você escuta em todos os lugares. A expressão de uma criança, um testemunho de uma pessoa no ponto de ônibus, lá no Bom Prato, em qualquer lugar, Jesus pode estar querendo falar com você. Está batendo na sua porta, quer te dar um toque que aquilo vai ser furado. Vocês viram os exemplos meus de homens que caminham com Deus. Nós todos caminhamos com Deus, mas isso é pouco. A gente precisa parar para ouvir Jesus, se relacionar.